Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, a nossa cordial saudação. Aqui é Padre Aires de Souza Santos, vigário paroquial da paróquia Santo Antônio, cidade de Balsas. Envio aqui minha saudação especial a todas as comunidades aqui da nossa paróquia. Quero saudar também a paróquia vizinha, os paroquianos da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Potosí. Saudação também ao pároco Padre João Filho, vigário paroquial Padre Nadir. Aqui na nossa paróquia Santo Antônio temos como pároco Padre Genivaldo. Minhas cordiais saudações, Padre Jorge Birick, e o nosso bispo Dom Valentim Fagundes de Menezes. É uma alegria estar de volta aqui com a nossa programação neste tempo do Advento, de preparação para as festas natalinas. Quem vai à liturgia, quem está acompanhando aí, percebeu que nós já acendemos a quarta vela da coroa do Advento, simbolizando que o tempo já se completou. Estamos na expectativa do momento tão esperado para celebrarmos o Natal de Jesus, atualizar mais uma vez a fé, a esperança em nossa vida, né? Então vamos aí entrando neste clima natalino, deixando que a luz de Deus tome conta de nossa vida, de nosso coração, de nossa casa, de nossa família. Infelizmente, nesse Natal, muitas famílias vão estar divididas, separadas por conta de doenças, enfermidades, tantas situações difíceis, né? Também situações de morte, né? Então, a nossa saudação especial às famílias que estão passando por dificuldades, momentos difíceis, mas mantenha o seu coração em Deus. Ele é o nosso porto seguro, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos sustenta e mantém a nossa vida de pé. Então, você que está passando por dificuldade, por problemas, confie no Senhor, entregue sua vida ao Senhor, né? Que Ele com certeza irá lhe ajudar a atravessar esse momento difícil na sua vida. Para as pessoas que estão viajando nesse momento, estão se locomovendo no seu carro, a minha saudação, né? Você que está aí na sua chácara, na sua fazenda, no seu estabelecimento comercial, a minha saudação. Quero saudar, mandar uma saudação especial aí de todos os agentes da segurança pública, né? Da Polícia Civil, a Polícia Militar, as pessoas que estão aí, os vigias, né? Que estão aí nas propriedades, fazendo a vigilância dos estabelecimentos, a nossa cordial saudação, né? Então, hoje nós iremos conversar, caro ouvinte, sobre a importância de uma visita. A importância de uma visita. Então vamos tomar como base o Evangelho de hoje, né? O Evangelho de hoje, que traz como tema da visita, a visita de Maria a Isabel. Então nós vamos fazer o nosso momento de oração e em seguida iremos conversar hoje a importância da saúde dentro da saúde mental, né? Quais os benefícios e os malefícios que uma visita pode trazer à pessoa que está precisando de ajuda, né? Então vamos ler o Evangelho, né, de hoje, que é Lucas 1, 39 a 45. Diz o seguinte:
Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa. Dirigiu-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Que evangelho lindíssimo, caros ouvintes, esse que Lucas nos apresenta, né? É um texto belíssimo, a visita de Maria a Isabel, ambas cheias de graça, cheias do Espírito Santo, ambas se alegram, né? O Evangelho ressalta a alegria de Isabel, né? Ressalta a alegria de Isabel ao receber em sua casa a Maria, né? Ambas foram agraciadas pelo Espírito Santo, né? Deus as visitou por meio, né, dos seus anjos. Que maravilha, que graça, que bênção, né? Nós vamos estar conversando mais sobre esse texto. Agora vamos para a nossa oração do dia. Senhor Deus, ao anúncio do anjo à Virgem Imaculada, acolheu vosso verbo inefável e, como habitação da divindade, foi inundada pela luz do Espírito Santo. Concedei que, a seu exemplo, abracemos humildemente a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, caro ouvinte, após esta breve oração, tendo como base o Evangelho do dia, da liturgia diária, hoje iremos estar aprofundando nesse texto, nesta perspectiva da visita, né, nesta perspectiva da saúde mental, né? Hoje nós temos aqui uns artigos, né, que iremos estar conversando sobre eles. Quero trazer aqui uma reflexão, né, que o CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos, né, nos apresenta, né, a partir desse texto, né, essa reflexão aí do CEBI está aí no seu site, né, Visita de Maria a Isabel, né, refletindo Lucas 1, 39 a 56, né, um texto de Carlos Mestres e Mercedes Lopes, né. Então, aí eles nos agraciam com esse texto. Nós vamos estar aqui parafraseando esse texto e iremos estar conversando sobre a importância da visita nesta perspectiva da saúde mental, né? O nosso programa aqui tem sempre como base a resiliência, que é esta capacidade de se refazer, esta capacidade de se restaurar, esta capacidade de significar positivamente a vida, apesar das adversidades, né? A pessoa resiliente é uma pessoa que se fortalece, apesar das situações difíceis, ela desenvolve mecanismos de superação, ela aprende com as situações e ainda encontra oportunidade de se refazer, oportunidade de crescer, né? Essa é a pessoa resiliente. E a resiliência se aprende também com as experiências da vida, à medida que a pessoa as reinterpreta, né, de forma positiva, de forma favorável a si mesma, né? A vida é um processo de aprendizagem contínua. Vamos aqui ao texto, né, o assunto da vida, para começo de conversa. Aqui os autores dizem o seguinte, né? O texto de hoje nos fala da visita, né, abre aspas, né, da visita de Maria à sua prima Isabel.
As duas eram conhecidas uma da outra. E, no entanto, neste encontro, elas descobriram uma na outra o mistério que ainda não conheciam e que as encheu de muita alegria. Hoje também encontramos pessoas que nos surpreendem com a sabedoria que possuem e com o testemunho de fé que nos dão, né? Então é o que nos coloca aí Carlos Mestres e Mercedes Lopes, aqui no texto publicado no site do CEBI, né? E eles dizem o seguinte: na leitura que vamos refletir, sobretudo no Cântico de Maria, percebemos que ela descobriu o mistério de Deus, não só na pessoa de Isabel, mas também na história do seu povo. Durante a reflexão, vamos prestar atenção no seguinte: com que palavras e comparações Maria expressou a descoberta de que Deus está presente em sua vida e na vida do povo? É uma pergunta, né? E aí eles vão para situando, né? Vão situando o texto, né? Aí eles dizem, né? Quando Lucas fala de Maria, ele pensa nas comunidades do seu tempo que viviam espalhadas pelas cidades do Império Romano. Maria é para ele o modelo da comunidade fiel, descrevendo a visita de Maria a Isabel. Ele ensina como aquelas comunidades devem fazer para transformar a visita de Deus em serviço aos irmãos e irmãs. O episódio da visita de Maria a Isabel mostra ainda outro aspecto bem próprio de Lucas. Todas as palavras e atitudes, sobretudo no Cântico de Maria, foram uma grande celebração de louvor. Parece a descrição de uma solene liturgia. Assim, Lucas evoca o ambiente litúrgico e celebrativo em que as comunidades devem viver a sua fé, né? E aí eles vão situando, né? Lucas 1, 39 a 40, Maria sai para visitar Isabel, né? Abre aspas. Lucas acentua a prontidão de Maria em atender às exigências da palavra de Deus. O anjo lhe falou da gravidez de Isabel. Imediatamente Maria levanta para verificar o que o anjo lhe tinha anunciado e sai de casa para ir ajudar a uma pessoa necessitada. De Nazaré até as montanhas de Judá são mais de 100 quilômetros. Não havia ônibus nem trem, né? Então aí tem que ir de caravanas, né? Então aí, para não correr o risco, né, de ser assaltadas, né, passar por dificuldades. Então, né, foi uma viagem longa, né? Então aí nós vamos continuando aqui a reflexão do texto. Os autores continuam refletindo, né? Isabel apresenta o Antigo Testamento, que determina. Isabel representa o Antigo Testamento, que termina, né? Essa é a afirmação dos dois, né? Isabel representa o Antigo Testamento, que termina, né? Maria, o Novo, que começa. O Antigo Testamento acolhe o Novo com gratidão e confiança, reconhecendo nele o dom gratuito de Deus, que vem realizar e complementar toda a expectativa do povo. No encontro entre as duas mulheres, manifesta-se o dom do Espírito, que faz a criança estremecer de alegria no seio de Isabel. A boa nova de Deus revela a sua presença no mundo das coisas mais comuns da vida humana. Duas donas de casa se visitando para se ajudar. Visita alegre, gravidez, criança, ajuda mútua, casa, família. É isto que Lucas quer que as comunidades e todos nós percebamos e descubramos a presença do reino.
A palavra de Isabel até hoje fazem parte do salmo mais conhecido e mais rezado na América Latina, que é Ave Maria, né? Ave Maria. Então os autores, né, vão destacando aí esse aspecto interessante, né, o encontro do Antigo Testamento representado em Isabel e o Novo Testamento representado em Maria, porque Isabel ela vai dar à luz a João Batista, né, que é um profeta, né, o maior de todos, o já nascido dentre mulheres. Então João é o maior de todos, então aquele que tem a missão, ele vai concluir, né, então a profecia, né, e acrescentado o aspecto da preparação, né? João tem uma pedagogia que convida as pessoas à conversão, à mudança, à restauração, a endireitar as suas vidas, né? A plainar os montes, endireitar as veredas, né? Então é um papel muito importante o de João Batista. E aí esse encontro, né, com o Novo Testamento, Jesus que assume a nossa condição humana através de Maria, né? Deus a escolhe, Deus a preserva de toda mancha, de todo pecado. Por isso, entre os dogmas da nossa fé católica, é que Maria foi concebida sem pecado, né? Dogma da Imaculada Concepção de Maria, verdade de fé que deve ser aceita por todo cristão católico, né? Porque Jesus foi concebido sem pecado, de tal forma que Deus preservou a mãe dele também do pecado para dar luz a Jesus. Bem, e aí os autores, né, aqui nós estamos comentando aqui um texto do CEBI, né, do Centro de Estudos Bíblicos, né, um texto de Carlos Mestre e Mercedes Lopes, né, que faz um texto breve, né, comentando este evangelho. E nós vamos agora ver a saudação de Isabel, né, que está ali em Lucas 1, 41 a 44. Né. Isabel representa o Antigo Testamento que termina e Maria o Novo, né? O Antigo Testamento acolhe o Novo com gratidão e confiança, como nós vimos, né? E aí nós vamos ver o elogio que Isabel faz a Maria, né? Ela vai dizer: feliz aquele que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor vai acontecer. É o recado de Lucas às comunidades: crer na palavra de Deus, pois ela tem força para realizar aquilo que nos diz. É a palavra criadora, gera vida nova no seio de uma virgem, no seio do povo pobre e abandonado que acolhe com fé. Aí o Cântico de Maria, em 1:46 a 56, os autores dizem: muito provavelmente este cântico já era conhecido e cantado nas comunidades. Ele ensina como se deve rezar e cantar. Maria começa proclamando a mudança que aconteceu na sua própria vida, sob o olhar amoroso de Deus, cheio de misericórdia. Por isso, ela canta feliz: exulto de alegria em Deus, meu Salvador. Em seguida, canta a fidelidade de Javé para com seu povo e proclama a mudança que o abraço de Javé estava realizando a favor dos pobres e famintos. A expressão abraço de Deus lembra a libertação do Êxodo. E esta força salvadora de Javé que faz acontecer a mudança, dispersa, né, os orgulhosos, destrona os poderosos e eleva os humildes.
Manda os ricos embora sem nada e os famintos enche de bens. Nós vamos encontrar aí em Lucas 1:53. No fim, ela lembra que tudo isso é expressão da misericórdia de Deus para com o seu povo. A expressão de sua fidelidade às promessas feitas a Abraão. A boa nova veio não como recompensa pela observância da lei, mas como expressão da bondade e da fidelidade de Deus às promessas. É o que Paulo ensinava nas cartas aos Gálatas e aos Romanos. Bem, esta reflexão, que os autores aí nos agraciam, é uma reflexão belíssima, é uma reflexão belíssima e nos mostra este encontro bonito do Antigo e do Novo Testamento através dessas duas mulheres, o novo que se encontra com o velho, e o novo que significa o velho, porque a partir do Novo Testamento nós vamos dar sentido ao Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, conforme a gente queira chamar. Então, é a mensagem, é a encarnação de Jesus que vai dar sentido, vai dar vida nova, a tudo aquilo que os profetas, que os patriarcas, que os anciãos, que o povo escreveu, que o povo vivenciou. Então, esse é um texto agradável, um texto aí de Carlos Mestres e Mercedes Lopes, um texto que nos ajuda a compreender essa importância da visita, E aí, a pergunta que nós nos fazemos, caro ouvinte, agora é: qual a importância da visita para a saúde mental, Nós vimos que a visita de Maria trouxe alegria, trouxe satisfação, trouxe contentamento a Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, Ela sentiu algo extraordinário com a visita da sua prima, E aí vem, como aí é importante a gente estar se perguntando, como é que eu estou tendo tempo de visitar as pessoas, E como é a minha visita, qual o sentido, qual o propósito da minha visita às pessoas, E será se eu tenho esta preocupação de levar alegria, de levar contentamento, de levar satisfação às pessoas, de levar humor, de levar conhecimento, de levar sabedoria, Então, qual é a qualidade da minha visita? Como é que eu estou visitando? Qual o propósito que eu tenho? Eu estou visitando as pessoas apenas para desabafar, falar das mágoas, dos ressentimentos, dos sofrimentos, das coisas ruins, Tem gente que começa a contar uma história, de sofrimento, de problema, e antes de terminar já começa uma outra história, e vai conversando. A gente não tem tempo nem de interferir, porque a pessoa parece que traz palavras não sei de onde e começa a conversar, Então é importante a gente dar uma pausa e refletir também, qual o propósito da minha visita, Estar com o outro, vivenciar com o outro, alegrar-se com o outro, escutar também o outro, que é muito importante, não só falar, mas também escutar, Então, fazer uma visita para tomar um café, tomar um chá, tomar um chimarrão, Então, ou não tomar nada, Então, tá ali conversando, tomar um copo d'água, enfim, bater um papo agradável, estar com outra pessoa, partilhar a vida, as alegrias e também as dificuldades, por que não, Então, mas vamos ter cuidado nesse sentido para não
inflamar demais, para não inflacionar a vida das pessoas com certas questões que às vezes são irrelevantes, né? Vamos deixar para falar aquilo que é realmente importante na nossa vida, né? Então, vamos nos colocar também nesta atitude de Maria, que leva a alegria, que leva o Cristo, né, a outra família, a outra pessoa. Então, vamos estar pensando sobre isso. E aqui entra um outro aspecto importante, né, a visita a pessoas doentes, né, pessoas acamadas, né, as pessoas enfermas. É também um outro cuidado que devemos ter ao visitar pessoas. Primeiro, porque às vezes não sabemos a sensibilidade das pessoas, como é que elas estão enfrentando no seu emocional, no seu psicológico, a situação que ela está passando. Então, é importante que a pessoa primeiro escute, né? Seja uma presença amiga, uma presença amorosa, uma presença inspiradora, né? Vá observando a situação e na medida do possível você vai fazendo as suas intervenções. Cuidado para não fazer perguntas desagradáveis, perguntas inoportunas que fazem com que a pessoa vivencie certas situações já superadas na vida, né? ou que ela vivencie a causa, né, do problema. Por exemplo, às vezes a pessoa sofreu um acidente, né, e ficou traumatizada com aquele acidente, está aí passando por um período de reabilitação, de convalescência, enfim, e aí chega a pessoa, como isso aconteceu, como foi? Aí a pessoa quer saber detalhes, pormenores da situação, né, e fica puxando, e aí a pessoa, claro, que passou por aquela situação, ela vai fazer aí um caminho reverso, né, reconstituindo uma cena de sofrimento, uma cena de dor na sua vida, que não vai trazer nenhum benefício para ela naquele momento ali, né? Então, é importante ter cuidado nesse sentido para não fazer pergunta que possa fazer com que a pessoa faça uma viagem na sua história de sofrimento e reviva situações doloridas. Se você não tem aí capacidade de lidar com o emocional da pessoa, pode ser que você desequilibre a pessoa, né? Que você toque em questões que você não tem controle, né? Depois não vai poder contornar a situação, né? Então, são perguntas às vezes que até pessoas treinadas, profissionais na área terapêutica, passam por momentos desagradáveis, né? Quando fazem perguntas desagradáveis, inoportunas às pessoas, que elas acabam assim, às vezes, entrando numa avalanche emocional, né? Deixando vir à tona aí o seu sentimento através do choro, enfim. Então, tenha cuidado com isso, né? Infelizmente, tem pessoas que gostam de estar cavando certas situações, fazendo as pessoas chorarem, né? Fazendo as pessoas se emocionarem, né? Em vez de tocar na razão, né? Na fé, na esperança, né? Não, prefere às vezes, parece que se a pessoa não chora, se a pessoa não sofre, não se entristece, parece que não fica feliz, né? A gente observa muito nos velórios, né? Tem gente que faz umas mensagens e que às vezes não ajuda, né? Toca em certas situações que faz com que os membros da família sofram mais ainda, reviva momentos. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu acho desagradável, às vezes, a pessoa se aproveitar desses momentos de fraqueza, momento de fragilidade das pessoas e usar, né, de certas técnicas, seja da religião, seja técnicas terapêuticas a princípio, né, para despertar certos sentimentos doloridos, certos sofrimentos na vida das pessoas, né? Então,
é importante a gente ter uma postura ética nesse sentido e moral, né, para não estar provocando e despertando coisas desagradáveis na vida das pessoas. Então, vamos ter cuidado, caro ouvinte, nesse sentido, ao visitar uma pessoa doente, seja na residência, seja no hospital, né? Então, é importante que a pessoa, quando está ali se recuperando, precisa de paz, precisa de tranquilidade, precisa de silêncio, para que o seu corpo trabalhe, para que a sua mente trabalhe, então, em paz. Então, as visitas têm que ser, de fato, programadas, né? Às vezes a pessoa que já está numa situação desagradável, não tem muita privacidade, né, por conta das visitas, né? Então, vamos imaginar a pessoa que precisa, às vezes, da ajuda de uma pessoa para fazer as suas necessidades, mas fica desconfortável com a presença das visitas ali, enfim. Então, a gente tem que pensar nisso, nós temos que pensar não só em nós, mas temos que pensar na outra pessoa, né? E tem pessoas também que não gostam de visitas, né, quando estão doentes. Já tem outras que gostam de visitas, mas mesmo aquelas que gostam de visita, é importante ter um bom senso, né, de ter tranquilidade, né, e para que o corpo se restabeleça, a mente se restabeleça, né? É muito importante esse processo para que a pessoa, né, possa se refazer, né? E nesse sentido, né, então, em outra perspectiva, tem um texto, né, um artigo publicado, né, pela Catarina Marcela Rosas de Araújo e Jéssica Plácido Silva, né? Então, elas fizeram um relato de experiência sobre a visita domiciliar e a saúde mental, né? Um relato de experiência, né? Elas publicaram esse texto delas em PDF, está disponível na internet, né? Você pode colocar aí, visita domiciliar, saúde mental, um relato de experiência. Nas considerações finais, né, elas dizem o seguinte, no artigo, né, elas diz, desde 2006, a estratégia de saúde da família, né, passou a realizar um modelo de atenção básica à saúde que se contrapusesse ao estilo baseado na lógica curativa e medicalizante que regia aquele momento. Dessa forma, as visitas domiciliares são pensadas para atenção à família e ao território, trabalhando com ações de prevenção de doenças e promoção da assistência à saúde. Desde então, as visitas domiciliares, né, são encaradas como instrumento central no processo de trabalho das equipes de saúde da família. Ademais, se trabalhadas em contextos acadêmicos, as visitas domiciliares são potentes instrumentos de formação. Os estudantes que vivem essa atividade em serviços públicos de saúde saem carregados de experiências enriquecedoras e, principalmente, com visão ampliada sobre a vida e as relações humanas. Ter a possibilidade de constante deslocamento de descobertas é o que torna a experiência do internato inesquecível. As visitas domiciliares permitem ao aluno desenvolver habilidades de comunicação e observação, construir vínculos com outras pessoas, a aproximação da realidade e do cotidiano daquelas famílias e a compreensão sobre as condições de saúde da população brasileira. Por se tratar de um meio de atenção
que envolve muita proximidade entre contextos de vida, né, equipe e famílias, é possível que tais profissionais se encontrem pessoalmente envolvidos com determinado caso, o que pode gerar sentimento de frustração e impotência diante de determinadas situações. Com um vínculo muito intenso, pode ser que a família se sinta abandonada, caso o profissional mude de emprego ou não compareça ao domicílio durante um período por motivos diversos, como adoecimento, férias, períodos de chuva fortes, que impeçam a visita ou tensionamento entre grupos de tráfico e ou policiais que coloquem em risco a vida da equipe de saúde, né? Isso. Nesses casos, faz-se necessário que a família seja bem informada sobre o motivo que levou à suspensão temporária das visitas. Esse contato pode ser feito através de telefone. Além desse aspecto, a presença da faculdade em serviços de saúde pode ser um componente negativo para a comunidade, se os alunos são ou estão descomprometidos e desinteressados com o serviço. Acreditamos ser essa a principal limitação das visitas domiciliares, né, como atividade docente assistencial. É possível que apenas um estudante descomprometido prejudique toda uma trajetória de trabalho realizada ao longo dos anos com a família. Bem, elas vão, né, aqui nas considerações finais, trazendo vários aspectos interessantes, ressaltando que, claro, tem riscos, né, assim como tem benefícios, as visitas às famílias, né, é um processo de aprendizado, tanto para quem visita, como quem recebe também a visita. Qual é o risco, né, de gerar também vínculos, frustração, né? Mas, em suma, é muito oportuno, né, este contato, esta aproximação. Hoje buscamos uma saúde humanizada, né, onde os profissionais se aproximam mais das pessoas, da sua história de vida, né? Então, aquela relação fria do positivismo sujeito-objeto, né? Então, isso aí já foi superado, mas aqui e acolá ainda se encontra pessoas ainda adeptas dessa corrente de pensamento, né, que trata a pessoa como objeto, né, como coisa, não como ser humano, com sua história, com suas vivências, com sua sabedoria, né, com seu conhecimento. Não vamos esquecer que cada um é responsável por si mesmo, né, no gerenciamento e no cuidado da sua saúde, né? Nós temos que trabalhar o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir dentro de uma coerência emocional, estando atento àquilo que ocorre conosco, né? E nesta observação, né, objetiva, né, racional e sensível, né, porque sentimos, é importante a pessoa tomar medidas, né, o quanto antes, medidas preventivas, para saber o que está acontecendo consigo mesma, né? Está procurando um profissional que possa estar lhe diagnosticando, né? E não vá sair por aí tomando ansiolítico à torta e à direita, sem nenhum acompanhamento médico, psiquiátrico, né? Então, procure um profissional, né, que vá lhe dar uma orientação e fique atento, né, aos resultados e obedeça, né, regularmente as orientações médicas, né, e observe as suas alterações, o que ocorre em você, né, ao tomar a medicação, para que ao retornar você possa levar informações contundentes, informações realmente que vai ajudar o profissional, né, que não adivinha, né, saber o que está acontecendo com você. Você tem que dar um retorno, né? Observe-se,
né, ao tomar um certo medicamento dentro da sua coerência emocional, faça a sua observação. Então, é muito importante, né? Então, esse artigo das meninas aí, das senhoras Catarina, Marcela Rosas de Araújo e Jéssica Plácido Silva, nos chama a atenção, né, para a importância da visita, né, a importância da visita domiciliar, tendo em vista a saúde mental, né? É o fortalecimento de vínculos, né, entre as pessoas, né? Então você pode estar aí procurando, né, na internet, se quiser aprofundar esse tema, né? Eu posso estar colocando o link aí na descrição aí no canal do YouTube. Depois você pode estar aprofundando mais, né? Eu irei também colocar o link aí do Carlos Mestres, né, e da sua colaboradora no texto, né, a Mercedes Lopes, né? Então, a partir do link vocês podem estar aprofundando um pouco mais sobre o tema, né? Então, caro ouvinte, estamos chegando ao final aqui do nosso programa Saúde Mental e Resiliência. Espero ter contribuído com a sua reflexão, né, com o seu modo de operar em relação às visitas, né, como visitamos as pessoas, o propósito das nossas visitas. Vamos procurar ser um sinal de graça, um sinal de alegria na vida das pessoas com a nossa visita, né? Não vamos ser uma visita desagradável, uma visita inoportuna, né, indesejada, né? Então, por isso que é importante a gente avisar também. Às vezes a gente chega sem avisar e causa um constrangimento, né, para as pessoas. Então, é sempre bom avisar, né, a hora que vai chegar, quando vai chegar, para que a pessoa também possa se preparar para receber bem, dar uma atenção mais especial a você, né? Então, é importante planejar bem as coisas, né, a visita. E é isso aí, caro ouvinte, né? Você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva, ative aí o sininho para estar recebendo os nossos vídeos, o Evangelho diário, da liturgia diária, quando lemos e colocamos à disposição aí para você às vezes ouvir, né, durante o trabalho, ou aí às vezes quando vai para algum lugar, enfim. Então, desejo a todos, né, nós vamos nos ver antes do Natal, aliás, vamos estar conversando por aqui, mas de já quero desejar a todos aí um Feliz Natal, um Natal de paz, um Natal de bênção, um Natal de graça, que a luz de Deus entre em nosso mundo e entre em nossa vida e em nossa casa. Que o Senhor abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.